Eu queria aproveitar a hora do almoço e falar rapidamente sobre essa questão do orçamento e do fundão. A primeira coisa é comentar que o orçamento é uma questão técnica, contábil, obviamente, de contas nacionais que pouca gente entende. E aí eu vou ter que falar de uma forma sem falsa modéstia. Eu fui economista-chefe durante mais de 10 anos no mercado financeiro e eu era considerado pelo Banco Central, isso é ranqueado pelo Banco Central, entre os 5 melhores nas projeções. Responsável pelos times que faziam as melhores projeções no período que eu era economista-chefe. E eu conheço contas públicas. Tanto é que quando eu entrei no governo, na transição, enquanto eu estava na Casa Civil e até no comecinho do MEC, ainda ministro da Educação, eu participava da junta orçamentária, onde vai os burocratas, economistas, a Casa Civil, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e a gente discutia questões orçamentárias e muitas vezes o burocrata, funcionário público está lá desde sempre, ele não quer, tem um viés qualquer, ele apresenta os argumentos dele, várias vezes eu falava, não, tecnicamente assim, assado, frito, cozido, o que você está falando não é verdade. Depois da segunda vez eles passaram, os burocratas técnicos passaram a me respeitar e perceberam que não dava para vir com a desculpinha de sempre. Eu estou falando isso porque é fácil enrolar. Se a pessoa não tem um conhecimento bom, você pode ser enrolado. Colocaram esse jabuti no meio do orçamento, que é o fundão, passando de 2 bi para 6 bilhões, que é um absurdo. Sou contra isso. 6 bilhões é muito dinheiro. É mais do que orçamentos inteiros de cidades grandes. Você deve ter umas 10 cidades no Brasil que gastam mais do que isso com tudo, com folha de pagamento, professor, saúde, educação, saneamento. 6 bilhões é uma fortuna para gastar entregando na mão de partidos, não é nem na mão do candidato. Você vai centralizar ainda mais o poder na mão dos caciques. E eles colocaram esse jabuti e usam esse argumento, mas se não passar agora o projeto de lei, que tem lá dentro o fundão, vai inviabilizar o governo administrar o país. Aí eu te falo, como economista, com experiência e reconhecido pela projeção, existe um termo, um instrumento que é o duodécimo. Várias vezes o orçamento não foi aprovado até o final de dezembro, 31 de dezembro. O que acontece? Você gasta um dozeavos, um percentual do que já foi estimado para o ano. Então você não paralisa as atividades, você diminui novos investimentos, novos gastos, vai atrapalhar as emendas parlamentares. As emendas parlamentares vão ser comprometidas. Agora, folha de pagamento, gasto com saúde, com educação, você, assim, gastos correntes, você tem como administrar, ainda mais em janeiro. Ou, mesmo que fique para fevereiro, que já ficou no passado, você fica janeiro e fevereiro trabalhando no duodécimo. Você toca isso de uma forma organizada. Nesses meses de janeiro e fevereiro diminui a demanda para os serviços públicos, essa é a verdade. Janeiro e fevereiro o país é mais devagar, é mais parado. Então eles usaram esse argumento e passaram esse fundão, e eu acredito que muitos parlamentares, muitos políticos, que eu conheci em Brasília, muitos deles, eles não têm esse conhecimento técnico que eu estou expondo aqui para vocês. Então eu não descarto que os parlamentares antigões, os chefes do Centrão, os caciques, conduziram junto com esses burocratas que conhecem os detalhes e as minúcias técnicas, conduziram uma situação para chegar nesse ponto que a gente viu ontem. Eu acho um absurdo, e se cair o orçamento, você tem como administrar. Começa outro, sem esse fundão, chega, vota, se não fechar até 31 de dezembro, tem muito tempo até lá. Ainda temos vários meses até 31 de dezembro. Você tem como remediar. E outra coisa que é importante ter em mente é a questão da gestão. Eu posso afirmar que em situações muito mais difíceis, você consegue manter todo
os serviços funcionando. Vocês vão se lembrar que logo que eu cheguei ao Ministério da Educação, a gente teve que fazer um contingenciamento de todo o orçamento, mais severo do que seria o 12º. E não houve paralisação das atividades na educação, na saúde, em nenhuma frente. É importante lembrar que na época eu alertei e falei, olha, só vim aqui mostrar as contas, dizer qual a necessidade, que a gente vai administrando na boca do caixa, fazendo a gestão, uma gestão eficiente, e vamos soltar recursos. Eram apenas 3% dos recursos que iam ser contingenciados. E no final foi tudo liberado antes do prazo que eu havia dito, e ao final, com todas as economias que a gente obteve, ainda soltamos mais 250 milhões de reais. Por que protestaram tanto naquela época? Porque a gente começou, né, as universidades, as ONGs, as associações, porque a gente começou a pedir a abertura dos dados, pedir comprovação do que estava sendo feito, e aí isso pesou, isso realmente assustou a tigrada. Mas só para dizer, com uma boa gestão, eu acho que dá para se administrar tranquilamente, como foi feito no passado. Nem precisa ser tão boa a gestão. Duodécimo é uma coisa que já foi feita várias vezes no passado, janeiro e fevereiro. Tá? Então é isso, gente. Eu tenho esse meu passado de economista-chefe, me sinto à vontade para falar isso, tenho certeza do que eu estou falando, e tenho certeza também, como aí no setor público gestor, para falar. Muitos parlamentares não têm esse conhecimento técnico, eles são conduzidos e engabelados, às vezes, por burocratas, por funcionários públicos que estão lá há muito tempo e têm relação com os caciques que também estão lá há muito tempo. E usar os argumentos que estão sendo apresentados para deixar a gente como refém, eu sou contra, porque você tem que enfrentar o sequestrador, né? Você não tem que aceitar isso. Aproveitando, Daninho, o que vai ter de almoço? Peixe. Oba!